Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, galerinha do quinto ano. Nós vamos fazer a correção da atividade de português que o professor havia passado lá na página 40 e 41, tá bom? Então você pode abrir o seu livro lá na página 40 e na 41 para nós podermos fazer a correção do exercício, ok? Se precisar, você pausa o vídeo para dar tempo você abrir aí na página para podermos começar a correção do exercício. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: dê o plural dos substantivos. E aí ele pede para a gente seguir o exemplo. O exemplo é o seguinte: garoto, no plural fica garotos. Então nós vamos apenas acrescentar o S no final dessas palavras aí, tá bom? Então garoto, garotos. Praia, praias. Braço, no singular, plural, braços. Roupa, roupas. Pássaro, pássaros. Chupeta, chupetas. Sorvete, sorvetes. Então você pode observar que apenas foi acrescentado o S no final dessas palavras aí. Então agora palavras terminadas com R. Nós vamos acrescentar o ES no final dessas palavras, tá bom? Então vamos lá. Mar, acrescentando o ES, fica mares. Flor, flores. Mulher, mulheres. Pomar, pomares. Cantor, cantores. Professor, professores. Então, palavras terminadas com R, nós apenas acrescentamos o ES no final dessas palavras, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Palavras terminadas com L. Nós vamos acrescentar o S, o IS no final. Então, pastel, pastéis. Jornal, jornais. Então, estamos acrescentando, trocando aí o L por IS. Canal, canais. Sinal, sinais. Carrossel, carrosséis. Bom? Funil, palavras terminadas com L. Vamos acrescentar, continuar acrescentando o IS, Barril, barris. Anil, anis. Canil, canis. Próximo exemplo: réptil, répteis. Então, palavras terminadas com IL, nós vamos colocar IS no final, Mais ou menos o mesmo exemplo. Fóssil, fósseis. Fácil, fáceis. Útil, úteis. Frágil, frágeis. Agora, palavras terminadas em M, nós vamos acrescentar o EN. Vamos trocar o M por EN para que essa palavra passe para o plural. Nós temos aí como primeiro exemplo a palavra
selvagem. Então vai ficar selvagens, trocando o M por NS. Nuvem, nuvens. Álbum, álbuns. Viagem, viagens. Armazém, armazéns. Tá? Então esse é o plural das palavras terminadas em M. Trocamos o M por EN, tá bom? Próximo exemplo. Palavras terminadas em ão. Nós vamos agora substituir o ão por ões, tá bom? Avião, aviões. Mamão, mamões. Limão, limões. Leão, leões. Sempre que for preciso, você pode pausar o vídeo para ir conferindo aí as suas respostas, tá bom? Região, regiões. Cristão, cristãos. Agora nós vamos apenas acrescentar o S no final dessas palavras, tá bom? Cristão, cristãos. Órgão, órgãos. Bênção, bênçãos. Cidadão, cidadãos. Mão, mãos. Então apenas acrescentamos o S para passar essas palavras para o plural. Vamos lá para o próximo exemplo. Nós vamos substituir agora o ão por ães. Cão, cães. Pão, pães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. Capelão, capelães. Agora nós vamos colocar palavras que contenham artigo, passando essas palavras para o plural. Nesse exemplo aqui, nós vamos colocar no plural apenas o artigo. Por exemplo, o lápis, os lápis. Então a palavra lápis vai continuar como está. Nós vamos passar para o plural apenas o artigo. O atlas, os atlas. O ônibus, os ônibus. O pires, os pires. O cocais, os cocais. Então passamos apenas o artigo o para o plural. O restante da palavra vai continuar como está, ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Agora nós vamos escrever o plural dos substantivos compostos. Primeiro exemplo: couve-flor, couves, flores. Então você vê que as duas palavras elas foram para o plural. Então as demais nós vamos fazer seguindo esse mesmo exemplo, colocando as duas no plural. Tenente coronel, tenentes coronéis. Cirurgião dentista, cirurgiões dentistas. E conferindo aí no seu, quando for preciso, você dá uma pausazinha e faz a correção no seu livro, tá bom? Próximo exemplo: guarda noturno, guardas noturnos. Então nós continuamos aí colocando as duas palavras no plural, tá bom? Agora nós vamos apenas acrescentar o S nas duas palavras.
Na primeira, couve, flor. Palavras terminadas com R, nós vimos anteriormente que nós acrescentamos ES. Então, couve, acrescentamos só o S, e flor, colocamos flores. Bom, agora nós vamos acrescentar o S nas duas palavras. Guarda noturno, guardas, turnos. Batata doce, batatas doces. Cartão postal, cartões postais. Má língua, más línguas. Alto relevo, altos relevos. Pronto socorro, prontos socorros. Bom, vamos lá para o próximo exemplo. Primeiro tenente, primeiros tenentes. Nós ainda estamos colocando o plural das duas palavras, né? Aqui são palavras substantivos compostos. Então, os dois substantivos estão indo aí para o plural. Terça-feira, terças-feiras. Quarta-feira, quartas-feiras. Próximo exemplo. Cana-de-açúcar. Nós vamos colocar o plural na primeira palavra. Canas de açúcar. Bom? Então apenas o cana foi para o plural, ok? Pé de meia, seguindo o exemplo de cima, apenas a primeira palavra, o primeiro substantivo que vai para o plural, então fica pés de meia. Porco do mato, porcos do mato. Próximo exemplo. Beija-flor, beija-flores. Então aqui nós vamos colocar o plural no segundo substantivo. Flores. O beija fica como está. Bate-papo, bate-papos. Então, apenas a segunda palavra está indo para o plural, ok? Porta-retrato, portas-retratos, ok? Pisca-pisca. Nós vamos ainda continuar colocando o plural na segunda. Fica pisca, piscas. Reco-reco, reco-recos. Apenas o segundo substantivo está indo lá. Ou aqui são palavras que são uma repetição, né? São duas palavras que é a mesma coisa. Reco, reco. Está apenas repetindo. Então, quando isso acontece, nós vamos colocar no plural a última palavra. Tá? Então, reco, recos. Corre, corre. Então, duas palavras que é a mesma coisa. Corre, corre. Então, vamos colocar o plural na última. Corre, corres. Agora, palavras ou substantivos que contenham artigos. Então, o porta-malas. Então, vamos colocar o plural no artigo. Os porta-malas. Até porque na primeira palavra, malas, aqui na primeira palavra já está no plural. Então ela vai continuar como está. E vamos colocar o plural no artigo. O porta-joias, os porta-joias. Colocamos o plural no artigo e joias já está no plural. O porta-toalhas, os porta-toalhas. Ok? Então, pessoal, era basicamente isso. A correção do exercício que o professor havia passado para a gente fazer, para vocês responderem. Então, tá aí a correção. E até a próxima aula, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E se cuidem, tá bom? E com fé em Deus, logo logo estaremos todos juntos. Tchau e um forte abraço.